Voltando agora à questão das ações, porque é uma questão importante no que diz respeito à fenilhação, nós podemos dizer que temos, como sabem, dois tipos de ações. Ações diretas, que são as cargas diretamente aplicadas à estrutura, e ações indiretas ou deformações impedidas, que são ações que atuam na estrutura, mas porque a estrutura está de alguma forma impedida de se deslocar. Essas ações indiretas são fundamentalmente três tipos, são as variações de temperatura, a retração e a fluência do betão e os assentamentos de apoio. Durante muito tempo, esta questão das ações indiretas não foi devidamente considerada no dimensionamento e isso originou muitos problemas, muitas patologias em elementos de betão armado. Uma causa também que não tem a ver necessariamente com o desleixo dos projetistas ou dos empreiteiros, tem a ver com o facto de se utilizarem materiais cada vez mais resistentes, provoca uma redução da secção por efeitos de resistência. Portanto, ao reduzirmos a secção por efeitos de resistência, nós estamos a reduzir a inércia e ao reduzir a inércia estamos a facilitar, a aumentar as formações e a facilitar o aparecimento de fenilhação. E, portanto, a utilização de materiais mais resistentes, de uma forma corrente, é também uma causa que estas ações indiretas têm sido cada vez mais consideradas no dimensionamento e são, de facto, uma das principais causas de anomalias ou patologias nos elementos de betão. Uma questão importante que devemos também sempre ter presente é que cada tipo de esforço provoca, em geral, um tipo de fenda diferente. E que, quando nós observamos uma fenda num elemento, nós, à partida, conseguiremos determinar, desde que a gente tenha acesso ao elemento, qual foi a causa que provocou a fenda. E vamos ver aqui alguns tipos. Por exemplo, se temos fendas que atravessam a secção de uma ponta à outra e que são perpendiculares ao eixo da peça, tipicamente isto são fendas de tração no elemento. Fendas, desculpa, portanto, fendas perpendiculares à secção, mas que não atravessam todo o elemento, em geral são fendas de flexão. Em geral existem nas zonas mais esforçadas das vigas, portanto, tipicamente sobre os apoios e a meio vão, e são fendas como esta que vocês veem aqui nesta figura, são fendas que se prolongam de baixo até ao limite da profundidade do eixo neutro. Também de flexão, mas normalmente associadas a secções altas e em T, é este tipo de fendilhação em que nós temos no meio da alma fendas grandes que depois se ramificam para fendas muito mais pequenas na face tracionada da viga. Isto ocorre quando não existe armadura na alma do elemento, porque formam-se várias fendas cá em baixo, onde temos muita armadura, mas depois, ao não existir armadura suficiente para controlar a fendilhação ao longo da alma, o que acontece é que essas fendas se vão juntando e surgem na alma depois umas fendas de dimensão maior do que na zona inferior. Fendas essas que, em geral, se prolongam até à face inferior do banzo, que é onde está situado o eixo neutro da peça. As fendas por flexotração, ou seja, tração associada à flexão, são semelhantes às de flexão, mas em geral são mais prolongadas na secção do que as de flexão, uma vez que o eixo neutro está mais acima, portanto é um eixo neutro mais pequeno do que no caso da flexão. As fendas de corte, as fendas de fosso transverso, são essencialmente fendas diagonais e são fendas que surgem na alma da viga. Como sabem, a zona de maior esforço transverso é a zona central das vigas, numa fase elástica, e portanto é aí que se começam a formar as fendas. À medida que o esforço transverso vai aumentando, a fenda também vai progredindo para a face superior e para a face inferior,
até que por vezes se junta às fendas de flexão, portanto surgem fendas como esta, que está aqui nesta segunda figura do lado direito, em que a fenda de tração se une à fenda de esforço transverso, temos uma fenda curva na alma da viga. Junto aos apoios extremos, em que em geral nós não temos momento fletor, ou o momento fletor é pequeno, aí as fendas são tipicamente como esta que está aqui representada, uma fenda de esforço transverso que vai diretamente até ao apoio. A fendilhação provocada pela torção é uma fendilhação helicoidal e que é também, por esse motivo, extremamente fácil de identificar. Quando nós temos uma fenda que se desloca helicoidalmente ao longo da viga, nós temos então uma fenda de torção. Outros tipos de causas de fendilhação, por exemplo, quando nós temos cargas concentradas, por exemplo, devido ao pré-esforço, nós temos fendas que são paralelas à atuação do esforço. Isto tem a ver com o facto de a força se distribuir para toda a secção e neste nó que está ali representado, para que haja equilíbrio, surgem forças de tração representadas por esta linha azul que está aqui, que vocês veem. Isso é a única maneira de possibilitar o equilíbrio deste nó, e a existência destas forças de tração faz surgir fendas que são, obviamente, perpendiculares ao forço de tração e que, portanto, no caso, são paralelas à força de compressão. Um outro tipo de fendas também que surge são fendas que nascem na interseção da fenda com a armadura longitudinal e que, devido à perda de aderência que existe localmente entre a armadura e o botão na zona da fenda, são fendas que se prolongam paralelamente à armadura. Portanto, são fendas paralelas ao eixo da viga e fendas que estão situadas em geral ao nível das armaduras e que têm origem nas fendas de flexão. Outras causas de fendilhação. As deformações impostas, e esta é talvez uma das principais causas de fendilhação para além dos esforços, e tem a ver com o facto de, por retração, por variações de temperatura, por alguns sentimentos de apoio, a estrutura sofrer movimentos que estão de alguma forma impedidos. Por exemplo, imaginem uma peça de betão. Se ela sofrer um abaixamento de temperatura, que é o equivalente a ter uma retração, e se ela estiver completamente livre, o que vai acontecer é que a peça se deforma toda por igual e não surge problema nenhum. No entanto, se essa retração estiver impedida, ou se esse abaixamento de temperatura for impedido, esse deslocamento devido ao abaixamento de temperatura, o que acontece é que a peça quer encurtar o comprimento, mas porque está impedida não pode, e portanto no fundo é como se a peça ficasse tracionada. Ora, como o botão resiste mal à tração, se a peça fica tracionada, então nós temos o aparecimento de fendilhação. Uma situação típica que acontecia sobretudo no passado, mas que felizmente cada vez acontece menos, é em muros de suporte, que são tipicamente estruturas bastante compridas, em que a betonagem do muro não é feita toda de uma vez, portanto, em geral, betona-se a fundação primeiro e depois betona-se a parede. O que é que acontece nestes casos? Acontece que, quando se vai betonar a parede, o betão da fundação já está endurecido. E, portanto, ou seja, já sofreu parte da sua retração. O betão novo, o betão da parede, vai querer retrair, e vai retrair, mas na zona junto ao muro, que ele está
colado ao botão antigo, essa colagem não deixa o botão retrair, e, portanto, vão-se formar tensões de tração na zona inferior do muro. De X em X espaço, essas fendas vão progredir de cima a baixo do muro. Portanto, é uma situação que vocês veem, infelizmente, com alguma frequência em muros de suporte, embora felizmente também cada vez seja menos, que é fendas com um espaçamento tipicamente entre 1 e 2 vezes a altura do muro e que em geral são muito abertas. Essas fendas são fendas que ocorrem por efeito de retração. Como é que nós controlamos isto? Colocando armadura horizontal no muro. E era precisamente porque esta armadura horizontal não é uma armadura que seja necessária por esforços, mas apenas para controle da fendilhação, que no passado esta armadura não era muitas vezes colocada. Tem ainda também, digamos que a agravante de que muitas vezes esta armadura, sobretudo se os muros estiverem em altura pequena, esta armadura para controlar a fendilhação é maior do que a armadura vertical que é usada para a resistência do muro. E, portanto, é um bocado quem não sabe, não está presente estes assuntos e olha para a armadura e vê que a armadura horizontal é maior que a armadura vertical do muro, porque assim, mas isto é, que editice é esta? É preciso perceber que essa armadura horizontal é necessário ser colocada nos muros e que tem uma dimensão considerável. Depois, uma outra causa de fendilhação é a retração plástica, que ocorre sobretudo nas primeiras horas após a colocação do botão. Ocorre sobretudo em elementos horizontais, como lajes. Tem a ver com o facto do botão baixar, por vários efeitos, e as armaduras não baixarem. E, portanto, o que acontece é que o botão vai baixar, mas o botão que está por cima das armaduras não pode baixar, porque está lá a armadura está em cima de um cavalete e, portanto, não se vai mexer. Portanto, surgem bastantes, ou podem surgir fendas em cima das armaduras. Essa fendilhação, em geral, tem um padrão que é razoavelmente, em geral, bastante aleatório. Depois, também, a corrosão também pode provocar a fendilhação do botão. E pode provocar a fendilhação do botão porque os produtos de corrosão ocupam mais volume do que o aço não corroído. E, portanto, ao aumentar de volume, vai criar forças de tração internas no botão que, quando atingem a tensão do botão à tração, provocam a fendilhação no botão. Tipicamente começa por descascar os cantos das secções e depois, se os varões estiverem suficientemente perto, a fenda vai se prolongar de uns varões para os outros e temos mesmo o descascamento de toda uma secção de botão e ficam os varões todos à vista. E, portanto, nós temos, se olharmos para as causas de fendilhação, temos várias causas de fendilhação que ocorrem em várias idades ao longo da vida da estrutura. A fendilhação provocada por ações tem uma ocorrência que nós sabemos determinar com alguma precisão, sabemos quando é que as estruturas serão carregadas, mas temos um conjunto grande de causas de fendilhação adicionais que não ocorrem devido às ações. Estamos a falar, por exemplo, de reações internas dentro do botão, mas há reações álcali-sílica, ou seja, do cimento com os agregados, a corrosão, a retração e as retrações plásticas e os assentamentos plásticos logo após a betonagem. Portanto, nós temos, ou podemos ter problemas de fendilhação no botão, que vão desde as primeiras horas após a betonagem até vários anos, às vezes dezenas de anos após a betonagem da peça. Vamos ver agora como calcular as tensões devidas às deformações impostas. E essas
tensões surgem, como já falámos, pelo facto do botão querer, de alguma forma, mover-se e haver algo que o impede de mover. Esses impedimentos podem ser internos ao próprio botão, por exemplo, a própria existência das armaduras é um impedimento à formação do botão, ou externos, conforme vimos, por exemplo, no caso dos muros de suporte. Reparem que as armaduras são elas próprias uma causa de fendilhação devido a estas tensões internas, porque, por exemplo, devido à retração, o que acontece é que o botão quer retrair, mas as armaduras não. E, portanto, o botão que está agarrado às armaduras não vai poder retrair, porque está agarrado às armaduras. Ao passo que o que está longe das armaduras pode retrair livremente. Portanto, esta diferença de comportamento provoca a fendilhação, ou pode provocar o aparecimento de fendilhação no botão. Este efeito, por exemplo, das armaduras não existe no caso das variações de temperatura, porque o fenómeno do aço, porque o coeficiente de dilatação térmica do aço e do botão é semelhante e, portanto, ambos dilatam e contraem ao mesmo ritmo, por assim dizer. E, portanto, não há tensões internas entre o botão e o aço devido às variações de temperatura. Os assentamentos de apoio, mais uma vez, só causam problemas se forem assentamentos diferenciais. Se for um assentamento uniforme, o que vai acontecer é que o edifício por inteiro vai descer, ou a estrutura por inteiro vai descer ou ter um movimento de corpo rígido. Agora, o que causa de facto a fendilhação e esforços adicionais na estrutura são assentamentos diferenciais. O princípio de cálculo das tensões devido às formações impostas é extremamente simples. E, portanto, basicamente, o que nós temos é um elemento de botão que está ligado ao exterior. Sim. Onde é que está esta parte no livro? É que eu estou a tentar seguir a aula com o livro e a partir de uma altura que isto desapareceu. Isto está, num livro, está misturado entre o cálculo das tensões e da fendilhação. Esta parte que eu estou a falar está no cálculo das tensões agora. Pois é que aparece aqui a armadura mínima e depois cálculo das fendas. Sim, está na parte das tensões, não está na parte da fendilhação. Ok. Portanto, conforme eu estava a dizer, então, o que nós temos é um elemento do botão que de alguma forma está ligado ao exterior. Ou está rigidamente ligado, ou está ligado com uma mola, ou seja, uma restrição que não é total. Para o cálculo deste fenómeno das tensões devido às formações impostas, o processo que nós seguimos é o seguinte: primeiro vamos libertar o elemento da restrição. E, portanto, se o elemento se pudesse deslocar livremente, ele sofria um encurtamento ΔL, que é dado pela extensão vezes L. Sendo que este εi pode ser uma extensão de retração, pode ser uma restrição de variação de temperatura. Isto seria o que ele se deslocava livremente. Como ele não pode se deslocar livremente, como se tivéssemos uma força que vai puxar para a situação que ele na realidade pode estar. E, portanto, o que nós vamos fazer é aplicar uma força a esta situação que vai colocar o botão na situação real. Ou seja, a nossa força de tração é a força que vai anular esta deformação. E, portanto, será a tensão vale sigma, vale E vezes epsilon, e, portanto, a força vale a tensão vezes a área. Sendo que, em geral, nós estamos a falar aqui numa fase inicial de betão mais armadura, ou seja, é antes da fendilhação. Portanto, estamos a falar da área homogeneizada em betão, ou seja, a área de betão mais alfa menos 1 vezes a área de aço. Portanto, o processo é sempre o mesmo, é libertar a restrição e depois voltar a impor a restrição. E estamos a calcular então a força
adicional necessário para voltar a impedir as formações.